Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí novamente para mais um vídeo, trazendo mais um assunto que é extremamente curioso, né? Muito comum a gente citar um exemplo, falar sempre sobre alguém, né? Mas a gente tem que analisar que muitas coisas acontecem com a gente, né? A gente mesmo pode servir de exemplo, não sei se de repente com o passar do tempo, aquela questão dos neurônios, né? Para quem não assistiu o nosso vídeo, um dos anteriores aí que era sobre o sistema nervoso, a gente acaba de repente com a idade ficando mais chato. Vou deixar o link na descrição, se alguém quiser conferir que ainda não viu, pode assistir o vídeo também, que está bem legal. E hoje, novamente, o exemplo é comigo mesmo. Então, assim, tudo começou, na verdade, quando eu me deparei que algumas coisas me incomodavam muito dentro do cinema. Algumas não, uma específica, né? Até uma época isso nunca me incomodou, eu nunca parei para pensar nisso. E tem gente querendo participar aqui. Até uma época isso não me incomodava muito, né? E de um tempo para cá, eu comecei a ver que tinha uma coisa que começava a ser muito irritante. E depois eu fui buscar saber se isso existia mesmo ou se era uma neura e alguma coisa que estava acontecendo só comigo. O problema era o barulho das pessoas mastigando, comendo ou mexendo em pacotes, né? Muito comum no cinema. Tanto é que isso que é vendido, né? Você tem um combo, você tem a pipoca, tem um refrigerante e isso é usual, é normal que aconteça. Mas algumas vezes eu comecei a notar que isso me incomodava muito, né? Aquele barulho era muito intenso, a ponto de me desconcentrar e me fazer perder o foco do filme, de eu não conseguir mais entender o que está acontecendo. Eu gosto de filme legendado, né? Por causa dessa história dos efeitos, dos barulhos. Eu gosto assim dos barulhos originais, porque o filme dublado, né? Em alguns momentos vai ter que ter a dublagem da voz e alguns sons vão ter que ser introduzidos porque aquela voz está em cima daquele barulho. Aí algumas pessoas perguntam, mas como que isso pode incomodar se o filme é legendado? É só você ler o que está escrito. Fique. Não adianta, quer participar mesmo, né? Então hoje vai ser assim, com uma participação especial. Então, assim, como poderia esses barulhos incomodar se para eu entender o filme eu tenho que ler apenas a legenda, né? Mas aí você vai conseguir entender o grau da coisa, o grau da situação. Porque você começa a ouvir o barulho, aquele pacote de pipoca, por exemplo, dá a impressão que é um pacote de pipoca crua, milho de pipoca. A pessoa mastiga aquilo, parece assim um barulho infernal. E você começa a prestar atenção nessa mastigação. E isso começou a incomodar, né? E eu perdi o foco, eu começava a não conseguir ler as frases porque eu ficava ouvindo aquele barulho. Aí alguém diz assim, mas esse barulho, a pessoa não fica comendo o filme inteiro, daqui a pouco ela acaba. Mas assim, a neura é tão grande que você começa a pensar, e agora? Quando que ela vai começar a comer de novo? Você fica prestando atenção para ver qual vai ser o próximo barulho. Se vai ser do lado, se vai ser na frente, se vai ser um outro de trás ou se vai ser a mesma pessoa. Então aquela mastigação, ela tira o foco. E não é assim não gostar, porque eu posso não gostar de chuva, não gostar de vento, não gostar de arroz com não sei o quê, mas o sentimento não é só de não gostar, você sente uma raiva. E isso começou a me incomodar, eu pensei, nossa, tem algum problema, não é possível, né? Você sentir raiva, você nem vê a pessoa, porque é escuro. Então você começa a sentir uma raiva de quem está fazendo isso, sem ao menos conhecer e saber quem é. Você começa a querer olhar para ver como é a fisionomia, se é homem, se é mulher, se é criança. Isso incomoda mais do que pé, quando ficam batendo o pé atrás da cadeira. É o barulho da comida, o barulho do pacote abrindo, o barulho da latinha abrindo, aquela sugada no canudo do refrigerante. Fica uma coisa assim tão infernal que você perde o foco do filme. Você começa a não prestar atenção. Você começa a ficar esperando o próximo barulho. Então eu comecei a pensar, isso não é normal, tem alguma coisa errada, né? Não é possível, porque o cinema é um lugar que as pessoas comem mesmo, é liberado. Então como isso pode me incomodar? E algumas das últimas vezes, antes de eu descobrir isso tudo, né, isso me incomodou tanto que eu pensei, eu vou buscar saber. Hoje em dia com a internet é tão fácil, né? Perguntei para as outras pessoas que estavam comigo se elas não se incomodavam com o barulho das pessoas, e elas disseram que não. Aí o que aconteceu? Cheguei em casa, digitei ali, barulho de comida no cinema. Batata, né? Já apareceu um monte de reportagens, inclusive pesquisas, estudos, né, científicos, comprovando que existe sim essa fobia. E é uma coisa comum, né? Infelizmente não tem tratamento, você vai ter que ter as suas estratégias ali para você driblar esse tipo de coisa, né? Mas aquele som de comida, ele parece assim um trio elétrico, assim, ele tira toda a sua concentração. E assim, além de ter essa venda desses combos, né? Pipoca, refrigerante, que é muito comum no cinema, cinemas geralmente são em shopping. Shopping geralmente tem um demônio chamado Americanas, né? Aí a pessoa vai lá, ela compra 15 pacotes de Ruffles e mais uns
uma meia dúzia de pacote de amendoim japonês e vai comer ali do teu lado ou atrás de você, você começa a ter uma mania de perseguição. Parece que todo mundo que está comendo está só do teu lado e o restante não está. Não adianta você mudar de lugar, você vai sentar em outro lugar e vai começar a ouvir os barulhos, né? E o barulho se torna uma coisa muito incômoda, a ponto de tirar a tua atenção do filme, né? E aí, pesquisando, o que acontece? Descobri, né? Isso se chama misofonia. Misofonia, então, é esse incômodo que a pessoa sente com o barulho. E não é um incômodo normal, porque a gente pode se sentir incomodado por várias coisas naturalmente, né? O incômodo é grande mesmo. E assim, a pessoa não precisa nem estar mastigando de boca aberta. Claro que de boca aberta vai ser mais irritante ainda. Mas ela pode estar mastigando com a boca fechada. Aquela pipoca, ela parece que a pipoca é crua, né? Aquele barulho, você sente aquela martelada dentro da tua cabeça. Você vai dizer, nossa, que exagero. Não é exagero, você consegue ouvir esse barulho, né? E ao menor sinal de um pacote abrindo, aquilo já te dá um arrepio, assim, e você já começa a se incomodar, querer se mexer, querer olhar, ou querer mudar de lugar, ou de repente você tem até uma vontade de virar para trás, pegar as coisas da pessoa, jogar no chão, ou pedir, pelo amor de Deus, pare com isso. E claro que você não faz, porque você tem bom senso, mas esse incômodo grandioso que acontece começou a me causar essa necessidade de buscar. E pensei, nossa, não é normal. E eu não tinha isso, né? Eu nunca tinha sentido. Foi em algumas últimas vezes que eu comecei a perceber que isso me irritava muito. E aí vale você driblar a situação para ver o que você pode fazer para melhorar. Eu vou compartilhar com vocês a minha estratégia, que nem sempre funciona, né? Mas é uma tentativa. Você vai na hora que o filme já está começando, perto ali do início dele, não muito antecipado, e na hora de você escolher as cadeirinhas, você vê aonde não tem muita gente. Você até perde aquele ponto estratégico, né? Porque é muito comum você ter aquela estratégia do lugar que você gosta de assistir, e aí você procura um canto, um lugar que esteja livre, que você fique mais isolado, para tentar evitar esse tipo de situação. Mas nem sempre funciona. Por quê? Porque o barulho, ele te incomoda tanto, que você pode estar lá no fundo e o barulho sai lá na frente e você consegue ouvir, né? A sala de cinema é uma sala quieta, dependendo do tipo de filme também, porque o filme mais barulhento vai inibir um pouquinho esse som. Eu, como gosto de suspense, de drama, né, de coisas assim que tem, exigem que você fique prestando atenção aos detalhes, e existem muitos minutos que são mais silenciosos, aí os barulhos acabam se sobressaindo e acabam incomodando. Aí algumas pessoas perguntam, você não come? Não como. Quando é uma coisa que me incomoda muito, eu não costumo fazer, eu não consigo fazer. O fato de eu abrir um pacote e fazer um barulho, como eu tenho esse problema, eu já imagino que as pessoas em volta de mim estão todas com muita raiva de mim. Então eu não faço isso. Vou antes, bem facilinho ali na praça de alimentação, sento lá, encho o bucho lá, como bem. O único barulho que eu vou fazer, eu mesmo vou escutar, vou ouvir, porque vai ser um arroto, ainda bem discreto, com a boquinha fechada, mas eu faço meu lanche antes de entrar. E assim, claro que eu não vou conseguir mudar essa regra, porque é um problema meu e de algumas outras pessoas, mas não é todo mundo que tem esse problema, e as pessoas são habituadas a isso, né? Ela vai lá, ela vai sentar, vai curtir a sua pipoca, o seu refrigerante, e às vezes as pessoas não conhecem isso e não sabem que existe esse problema. Então, assim, eu prefiro comer antes e entrar ali só para assistir o filme, né? O cinema é o filme, mas algumas pessoas, essa situação do cinema é a hora do piquenique mesmo, né? Ela vai ali para as Americanas, faz um sacolão de comida e vai lá para assistir o filme, porque é um momento de lazer. Parece que a pessoa está fazendo isso para te provocar. Mas é um problema, né, meu, de algumas pessoas, e a gente não vai conseguir mudar, porque o cinema é livre, é liberado, só se um dia se começar a haver muitas reclamações, eu acho até que seria mais viável, né? A sujeira que fica, derruba um monte de coisa, porque é escuro, derrama um líquido, né? Aí uma sessão após a outra, que a pessoa tem que entrar rapidinho e limpar. Eu acho até que deveriam tirar isso, né? A pessoa vai pro shopping, faz o seu lanche, assiste seu filme, ou vai assistir seu filme, depois vai fazer seu lanche. Eu acho que não precisava estar comendo ali. Você faz teu cineminha com a tua pipoca em casa, né? Mas enfim, isso não é um assunto nem para discutir, parece uma besteira, né? Mas é só uma coisa muito curiosa, eu queria compartilhar. E eu achei assim muito engraçado, quando eu fui pesquisar, e já apareceu ali um monte de reportagens, né, sobre a misofonia. Pensei, poxa vida, eu já estava uma neura, né? Achando que eu estava com um problema, nossa, estou ficando gaga já, porque se incomodando com coisinhas tão bestas, né? A palavra, ela vem do grego e significa aversão ao som. Para os misofônicos, não é apenas o caos sonoro, há uma hipersensibilidade, né, a esses ruídos cotidianos. Essa desordem neurológica, chamada de síndrome de sensibilidade seletiva do som, ou, resumidamente, S4, popularmente conhecida como misofonia, provoca uma ojeriza ou uma intolerância a alguns barulhinhos, né? Então eles já colocam barulhinhos, porque você vai ver assim, ó, os barulhos eles são relativamente pequenos, né? Mas devido ao ambiente onde ele está acontecendo, ele causa essa irritabilidade que é sem tamanho para quem está sentindo. Então isso acaba causando na pessoa que sente um comportamento evasivo, né? Uma agressividade que não é demonstrada, uma agressividade guardada. A pessoa fica com uma raiva, fica muito irritada mesmo. Os primeiros sintomas, o estudo diz que é no início da adolescência, que não foi o meu caso. O meu caso já era na fase adulta, porque eu não lembro que antes isso me irritava tanto, né? Isso foi acontecendo depois, agora, há pouco tempo.
Então diz ali que a chegada desse problema ela é sempre inesperada. Algumas crianças têm esse problema já na escola, né, não conseguem participar de algumas situações, não aguentam, por exemplo, nem sentar à mesa com outras pessoas. Então tem que ter um certo cuidado, né, e prestar atenção de repente se não está acontecendo isso. A doença, então, ela já foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, ali na década de 90, 1990 mais ou menos, teve esse reconhecimento, e ainda não tem um tratamento eficaz. Os misofônicos, eles acabam recebendo alguns diagnósticos que variam entre obsessivos até compulsivos, bipolares e maníacos, com distúrbios de ansiedade, entre outros. E daí, me aprofundando, ele pode ser específico para algumas situações. Então, ele não tem uma regra de que tipo de barulho. No meu caso, eu descobri com essa situação de pacote e de mastigação, quando o ambiente está muito em silêncio. Porque se for um ambiente, uma festa, não tem esse problema. E aí, estudando ali, dando uma analisada, eu vi que ele não é específico e não é geral no mesmo tipo de som para todo mundo. Algumas pessoas é com sons de fala, com sílabas específicas, alguns com esse tipo de barulho, os efeitos sonoros do dia a dia, buzina e outras coisas. Ele é meio variado. Teve até alguns depoimentos no meio de uma das reportagens, né? E eu até destaquei aqui algumas. Uma das pacientes, né? Ela disse assim: eu me sinto ameaçada e que preciso me debater ou fugir. A resposta é sempre essa: lutar ou fugir. E realmente é assim mesmo. Você quer ou escapar daquilo, vou usar o meu exemplo do cinema, você quer levantar e sair dali. Mas de repente você nem faz isso porque você pensa, se eu sentar em outro lugar, eu vou ouvir do mesmo jeito, né? E esse lutar é justamente essa raiva que eu comentei agora há pouco, que a gente sente. Você tem vontade de olhar para trás e descobrir quem é o demônio que está fazendo isso. E na verdade é uma coisa tão comum, tão simples, né? Mas aquilo assim, parece que tem bomba dentro da boca, né? Ou se luta, ou você foge. Qualquer pessoa comendo salgadinho crocante faz com que eu me afaste na hora. O barulho do pacote abrindo já é suficiente para eu começar a me mexer. Então é isso mesmo, você começa a ficar irritado, né? Você começa parece que ter um piti, assim, você não começa a ficar certo na cadeira, e daí você acha que aquilo parou, daqui a pouco começa de novo. Dá uma impressão que a pessoa está fazendo propositalmente. E não é, a pessoa está simplesmente comendo, ela nem te conhece. Então isso que é o grave, né? Essa irritabilidade desnecessária. Cientistas britânicos escanearam o cérebro de 20 pessoas com misofonia, né, e fizeram ali um estudo. Aí tem rapidinho aqui só pra gente entender. Eles colocaram 3 sons para que as pessoas dessem um diagnóstico, para que elas ouvissem, para eles conseguissem fazer o estudo. Tinha som neutro, por exemplo, como de chuva. Tinha som mais incômodo, em geral, como gritos. E daí tinha sons que ativavam a doença, que seria específico para aquele grupo. O resultado divulgado numa publicação científica, revelaram que a parte do cérebro que une nossas sensações, a sensação junto com a emoção, o córtex, né, córtex insular anterior, ele estava excessivamente ativado nos momentos da misofonia. Então a ativação dele ela era mais intensa no momento que acontecia esse barulho que causava esse transtorno. E nos outros sons, ele reagia de uma maneira mais sutil, mais tranquila, mais normal, digamos assim. Então ali tem um estudo. Assim, é uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Então tá aí, misofonia. Mais uma curiosidade, mais uma coisa interessante pra gente conhecer. E aquele cuidado. Como eu tenho esse problema, eu tenho esse cuidado também na hora que eu vou fazer. A maneira de mastigar as coisas, tentando fazer o menor ruído possível. Não no cinema, porque nessa situação, quando eu tenho esse problema, eu acabo não fazendo. E quando eu abro um pacote, eu faço um barulho que tem mais pessoas, isso me vem assim na cabeça, que deve ter gente ali com raiva de mim por causa disso. E é meio que uma neura mesmo, né? Eu acho que existem problemas muito maiores, mas não deixa de ser, porque a partir do momento que alguma coisa te incomoda, ela é um problema para você. E achei interessante passar isso também. De repente algumas pessoas sentem a mesma coisa e nunca buscaram saber, né? Então dá uma lidinha, presta um pouquinho de atenção, vê se você não tem a misofonia também. Comenta isso com as pessoas, né? De repente alguém um dia vai falar pra você, ou você vai lembrar de alguém que uma vez comentou que sente uma irritação com algum tipo de determinada situação. Aí você já vai ligar, vai dizer, poxa, agora eu também já entendo disso, vamos ler junto, vamos tentar se inteirar, existe um problema com isso, vamos ver se você não tem, né? E não precisa fazer exame, nada, isso é sensação mesmo, é a maneira que você reage, o jeito que você se sente diante da situação, você já tem esse diagnóstico, né? Porque não é normal você sentir tanta raiva de alguém que está apenas comendo e fazendo um barulhinho, e você tem uma sensação até de perseguição, parece que a pessoa ela comprou um monte de coisa para te provocar. Então o assunto de hoje seria esse, ele é bem mais curto, né? E surgiu assim aquele clique já tinha uns dias que era para ele ter saído. Então tá aí, mais um assunto, mais uma curiosidade. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido esse tipo de situação também. Busque se informar, de repente tem estudos bem mais complexos, as explicações são bem maiores ali, mas eu acho extremamente válido. Tudo que a gente conhece, né, tudo que você aprende é muito válido. Sempre você vai conseguir compartilhar com alguém, ou alguém de repente vai chegar até você precisando de alguma orientação ou de alguma clareza, né, com um problema que aparentemente é tão pequeno, mas para quem sente ele pode ser bem maior e bem mais prejudicial, digamos assim. A gente fica por aqui, espero vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e até a próxima.